Ele deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. Cristão, eu lhe convido a contemplar essa sublime verdade, assim proclamada para você em simples monossílabas. Ele deu sua vida por nós. Não existe nenhuma só palavra extensa nessa frase. Tudo nela é muito simples, e é simples porque é sublime. A sublimidade no pensamento exige sempre, para sua devida expressão, a simplicidade com as palavras. Os pequenos pensamentos precisam ser expressos com grandes palavras, e os pequenos pregadores precisam de palavras em latim para transmitir suas fracas ideias. Mas os grandes pensamentos e seus grandes expositores se contentam com pequenas palavras. Ele deu sua vida por nós. Nessa frase não existe muito que poderia ser usado para exibir a eloquência de alguém. Existe pouco espaço nela para a discussão metafísica ou para o pensamento profundo, entre aspas. O texto nos apresenta uma doutrina simples, mas sublime. Então, o que devo fazer com ele? Se eu pregasse a mim mesmo proveitosamente a respeito desse texto, não teria que empregar minha sagacidade para examiná-lo determinadamente, nem usar minha oratória para proclamá-lo, mas somente precisaria render-lhe culto praticando minha adoração. Permitam-me prostrar-me então com todos os meus poderes diante do trono e como um anjo que completou sua missão e que já não tem que voar para nenhum outro lado para cumprir as ordens do seu Senhor, permita-me bater as asas da minha contemplação e comparecer perante o trono dessa grandiosa verdade e inclinar-me mansamente para adorar aquele que era, que é e que há de vir, o grandioso e glorioso ser que deu a sua vida por nós. Ao começar o meu discurso, seria bom que eu lhes recordasse que não podemos entender a morte de Cristo a menos que compreendamos a pessoa de Cristo. Se eu lhes dissesse que Deus morreu por nós, ainda que estivesse dizendo uma verdade e vocês até mesmo não mal interpretassem o que eu quis lhes dizer, eu estaria ao mesmo tempo expressando um erro. Deus não pode morrer, e em razão de sua própria natureza, é impossível que pudesse deixar de existir sequer por um instante. Deus é incapaz de sofrer. É verdade que às vezes usamos algumas palavras que indicam que Deus experimenta emoções, mas nesse caso falamos como humanos. Ele é impassível, ele não pode sofrer. Não é possível que sofra nada, então é muito menos possível que sofra a morte. Não obstante, no versículo do qual nosso texto está tomado, é-nos dito: conhecemos o amor de Deus nisto. Podem notar aqui que as palavras de Deus foram introduzidas pelos tradutores. Elas estão em cursiva, porque não estão no original. Uma melhor tradução seria: e nisso temos conhecido o amor. Quando lemos de Deus, isso poderia induzir aos ignorantes a imaginar que Deus pudesse morrer, mas não é assim. Devemos sempre entender e lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo era Deus verdadeiro de Deus verdadeiro e que, como Deus, tinha todos os atributos do Altíssimo e não podia, portanto, ser capaz de sofrer ou de morrer. Porém, por outro lado, ele era homem também, homem nascido de mulher, homem tal como nós mesmos, com a única exceção do pecado. E o Senhor Jesus não morreu como Deus, foi como homem que expirou. Como homem foi cravado na cruz. Como Deus estava no céu até mesmo quando seu corpo se encontrava na tumba. Como Deus brandia o cetro de todos os mundos, ainda quando o burlesco cetro de cana estava em sua mão. A túnica imperial da monarquia universal estava sobre os ombros eternos da sua divindade, ainda quando o velho manto púrpuro do soldado cobria sua condição humana. Ele não cessou de ser Deus. Ele não perdeu sua onipotência, nem seu eterno domínio, quando se fez homem. Como Deus, não sofreu nem morreu. Foi como homem que deu sua vida por nós. Vem agora, alma minha, e adore a esse homem, a esse Deus. Vem, crente, e contemple seu Salvador. Entre no círculo de toda a santidade, no círculo que contém a cruz de Cristo, e sente aí. Ele deu sua vida por nós. Então, meus irmãos, que grandes nossos pecados deveriam ser, já que eles não podiam ser expiados
por nenhum outro preço. Meus irmãos, irei falar um pouco sobre minha própria experiência, e ao fazê-lo estarei descrevendo também sua experiência. Eu vi meus pecados de muitas maneiras diferentes. Uma vez eu os vi contra a luz cegante do Sinai e, meu espírito se contraiu em meu interior, pois se viam meus pecados muitíssimos negros. Quando o som da buzina cresceu com intensidade e se fez prolongado, e o raio e o fogo flamejaram em meu coração, vi um verdadeiro inferno de iniquidade no interior da minha alma. E eu estive a ponto de maldizer o dia que nasci. Por ter um coração assim, tão ruim e enganoso, pensei então que tinha visto a suprema negrura do meu pecado. Mas não tinha visto o suficiente do meu pecado para fazer-me aborrecê-lo a ponto de abandoná-lo, pois essa convicção passou. O Sinai não foi senão um vulcão que foi despertado e silenciado, e depois comecei a jogar de novo com o pecado e amá-lo da mesma forma de sempre. Contemplei em outro dia outro espetáculo, vi meus pecados à luz do céu, olhei para o alto e considerei os céus, a obra dos dedos de Deus, percebi a pureza do caráter de Deus escrita nos raios do sol e vi sua santidade esculpida no amplo mundo e também revelada na Escritura. E ao momento de comparar-me com ele, pensei que via quão negro eu era. Ó Deus, até não ver a glória do teu caráter, nunca conheci a atrocidade da minha própria culpa. Porém, agora que vejo o resplendor da tua santidade, minha alma toda está abatida diante do pensamento da minha pecaminosidade e de minha grande separação do Deus vivente. Então pensei que tinha visto o suficiente. Eu tinha visto o suficiente para conduzir-me a adorar por um instante. Mas minha alegria foi como a nuvem da manhã e o orvalho matutino. E eu prossegui meu caminho e esqueci que classe de homem eu era. Quando eu perdi o sentido da majestade de Deus, perdi também a consciência da minha própria culpa. Logo me veio outra visão e contemplei a misericórdia de Deus para comigo. Vi como fui balançado no colo da providência, como ela me sustentou ao longo de toda a minha vida, como tinha espalhado a abundância em meu caminho e tinha me dado ricamente todas as coisas para que as desfrutasse. Lembrei como tinha estado comigo na hora da tribulação, como tinha me preservado no dia do furacão e como me protegeu no tempo da tormenta. Lembrei-me de toda a sua bondade para comigo e, surpreendido por sua misericórdia, olhei meu pecado à luz da sua graça e disse: ó pecado, que ruim tu és, e que vil ingratidão manifestas contra um Deus tão profundamente amável. Então pensei que seguramente tinha visto o pior do pecado ao tê-lo contrastado, primeiro com o caráter de Deus e posteriormente com suas dádivas. Amaldiçoei o pecado desde o mais profundo do meu coração e pensei que tinha visto o suficiente a respeito dele. Porém, meus irmãos, não tinha visto. Este sentido de gratidão passou e me achei inclinado ainda ao pecado e vi que ainda o amava. Porém, chegou uma hora 3 vezes feliz e, contudo, 3 vezes fúnebre. Um dia, em meus descaminhos, ouvi um grito, um gemido. Não me pareceu que fora um grito que brotasse de lábios mortais, mas havia nele impronunciáveis profundidades de uma forte dor. Virei ao lado, esperando ver um grandioso espetáculo, e o que vi foi de fato um grande espetáculo. Eis aqui que, por lá, em um madeiro, banhado em sangue, um homem estava pendurado. Vi o suplício que fazia com que sua carne tremesse sobre os seus ossos. Contemplei as negras nuvens que vinham rodando desde o céu, como os carros da amargura. Eu as vi cobrir sua fronte de escuridão, até mesmo vi a densa escuridão, pois meus olhos foram abertos, e percebi que seu coração estava tão cheio de escuridão e de horror, de dor, como o céu estava repleto de negridão. Logo, a mim pareceu-me ver dentro da sua alma, e aí divisei torrentes de indizível angústia, mananciais de tormento de um caráter tão terrível que nenhum lábio mortal se atreveria em beber para não se queimar com seu fervente calor. Perguntei: quem é esse poderoso sofredor? Por que ele sofre assim? Ele foi o pior dos pecadores, o mais vil de todos os blasfemos? Mas então veio uma voz desde a glória excelsa que disse: esse é meu filho amado,
mas ele tomou sobre si o pecado do pecador e tem que sofrer o castigo. Ó Deus, pensei, eu nunca olhei para o pecado até essa hora, quando eu o vi arrebatar as glórias de Cristo da sua cabeça, quando por um instante pareceu até mesmo retirar a misericórdia de Deus dele, e quando eu o vi coberto com seu próprio sangue e submerso nas máximas profundezas de oceanos de aflição, logo eu disse: agora saberei o que és, ó pecado, como nunca antes o soube. Ainda que esses outros espetáculos pudessem me ensinar algo do terrível caráter do mal, contudo, nunca entendi quão vil era a culpa do homem traidor para com o Deus do homem, até ver o Salvador no madeiro. Ó herdeiro do céu, levante agora seus olhos e contemple os cenários dos sofrimentos pelos quais o seu Senhor passou por sua culpa. Venham à luz da lua e pare entre essas oliveiras. Veja-o suar grandes gotas de sangue. Segue-o desde este jardim até o tribunal de Pilatos. Olhe para seu mestre submetido aos insultos mais profanos e imundos. Contemple a face de imaculada beleza profanada pela saliva dos soldados. Olhe sua cabeça perfurada com espinhos. Observe suas costas toda rasgada, sulcada, ferida e sangrenta sob o terrível látego. E, ó cristãos, observem-no morrer. Ande e pare onde sua mãe esteve e ouça-o dizer-lhe: homem, contemple seu Salvador. Aproxime-se nesta noite e se detenha onde João esteve e ouça-o exclamar: tenho sede. E descubra-se incapaz de mitigar suas dores ou de compreender sua amargura. Então, tendo chorado ali, levante sua mão e clame: vingança. Cadê os traidores? Onde eles estão? E uma vez que seus pecados sejam postos à luz como assassinos de Cristo, não permita que nenhuma morte seja demasiadamente dolorosa para eles, ainda que isso implique desprender-se do braço direito ou arrancar o olho direito e apagar sua luz para sempre. Faça-o. Pois se esses assassinos assassinaram a Cristo, então eles devem morrer. Eles poderiam sofrer uma morte terrível, mas precisam morrer. Ó, que Deus, o Espírito Santo, lhes ensine essa primeira lição, meus irmãos: a ilimitada perversidade do pecado, pois Cristo teve que colocar sua vida para que o pecado de vocês pudesse ser suprimido.